Então, boa noite. Nós vamos dar sequência no nosso estudo. Uma alegria a gente poder olhar junto, né, o Buda Dharma, através da ótica do Dalai Lama, de uma maneira secular, né, além de religião. Nós estamos estudando já nos finalmente do livro. A gente está na página 205. Hoje nós vamos ler Obstáculos a uma boa prática do cultivo da mente. E aí outros tópicos também aqui, que é o último capítulo da parte 2, capítulo 11, meditação como cultivo mental. Então a gente vai fazer as nossas preces iniciais. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu só achar aqui as preces iniciais, está aqui. A gente sempre se lembra de estabelecer a nossa motivação, né? Então nós estamos conectados a muitos seres, né? Especialmente aqueles que estão mais próximos, eles sempre vão receber essa vibração, vamos dizer assim, reverberar, né? Como se fosse jogar uma pedrinha num lago e aquilo vai, de, de toda forma, ele vai impactar. Então, que o nosso impacto seja positivo nos seres, né? Então, a gente sempre faz essa motivação e a gente estabelece a motivação o mais pura possível através das orações da prece, né? A gente vai fazer a prece de 7 linhas, uma vez em português e duas em tibetano, e depois o refúgio Bodhicitta. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddha. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercada por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos, ó Guru Pema. Conceda-me os Siddhas. O Burgen Yugin Gyansang Maige Sardam Pula Yansen Jigi Nodrune Pema June Jesudran Kordu Andro Mampe Kur Jeji Jesu Dadruki Jinji Lobjir Jesu San Guru Bemon Siddhi Ho Urjai Yeji Nirjan Sam Pema Gesardum Pula Yasen Chugi Nodrune Pema Jane Jesudra Gordu Kandro Mampe Gor Jeji Jesu Dandru Ki Jinji Lao Jir Jesu Sam Guru Pema Siddhi Om. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho damso chi cho nam la jan cho bardu dani chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi dro la bing chi sanje dru par shi Sangye cho damso chi cho nam la jan cho bardu dani chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi dro la bing chi sanje dru par Show. Vamos encontrar uma posição confortável. A gente fazer a nossa prática de silêncio. Vai manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados à frente. Faça 3 respirações profundas, conscientes, trazendo a mente de volta ao momento presente.
À medida que soltamos a nossa busca por apego ou aversão aos objetos dos sentidos, as imagens, sons e assim por diante, nós tomamos consciência do fluxo mental e vamos nos desatrelando desse engajamento responsivo a todos os pensamentos, imagens, sons, e quer que surja a sua tela mental. Nosso treino é nos resguardarmos de responder ao fluxo de estímulos que surgem. Não é necessário rejeitá-los, nós vamos apenas observar com consciência, sem ser dragado para nenhum tipo de história. Tente manter a sua consciência imóvel, residindo em seu corpo. Quando surgir algo no seu corpo, alguma sensação, você apenas observa. Ela surge, dura um tempo e cessa. Então, nós vamos reconhecendo a impermanência de todos os fenômenos. Os pensamentos, mesma coisa, surgem, duram um tempo e cessam. O nosso trabalho aqui é nos mantermos conscientes, lúcidos, sem precisar responder ao fluxo. Isso é uma liberdade. Então, seguimos a prática em silêncio. Não persiga objetivos futuros ou lembranças do passado. Você vai retornar ao momento presente sem precisar manipular qualquer tipo de sensação ou pensamento. Nós vamos testemunhar todos os fenômenos impassíveis, sem precisar responder ao fluxo. Surgem pensamentos, surgem sensações, e nos mantemos calmos, centrados. Podemos nos amparar na respiração e na plena atenção. Ciência imóvel, habitando o corpo, vamos olhar e observar.
Volte a sua consciência sobre si mesmo. Permita-se essa clareza de observar a si mesmo, ao próprio movimento da mente. Todos os fenômenos são inseparáveis do observador. Nós nos mantemos conscientes, lúcidos, momento a momento, sem nos distrair, sem nos perder de nós mesmos. Então, mantemos o silêncio e seguimos na prática. Muito bem, pessoal, vamos voltando. Todos bem? Tranquilo? Tudo bom, Pedro? Bom te ver. Uhum. Muito bem, então a gente fez aquela prática que o Dalai Lama propõe, né, da consciência do momento presente, e a gente lembra, né, que quando eu observo o meu corpo, é como se eu trouxesse a mente de volta. E aí vai reconhecer os fenômenos, que é, por exemplo, uma sensação. Eu percebo no meu corpo um calor, eu percebo no meu corpo um desconforto nas costas, eu percebo no meu corpo qualquer tipo de sensação, uma vibração, qualquer coisa. Mas a gente toma contato com aquilo, a gente observa, reconhece
e não se apega e nem gera aversão. Então, esse vai ser sempre o treino, né? Eu me apegar seria o quê? Eu entrar naquela história. Ah, é alguma coisa que eu gosto, que eu quero manter, daí eu tento fazer que perseguir aquilo, em bem-estar, por exemplo. Ah, é uma coisa que eu não gosto, que é um desconforto, daí eu tento me afastar. A gente vai tentar uma postura, praticar essa postura equânime na hora da prática, e é observar sem apego ou aversão aos fenômenos. Mesma coisa o pensamento. Ah, um pensamento fofinho, gostoso, é legal. Ah, olha só, um Buda brilhante, ou uma terra muito fértil, com plantas e calor e todo mundo bem. Então, vocês entendem isso? Daí eu entro nessa história, eu me perco ali dentro. E eu esqueci que o meu corpo estava aqui meditando e a gente estava no encontro, entendeu? Eu entrei numa outra história. É como se eu tivesse transmigrado a minha mente, ela foi catapultada de um lugar para outro. Daí eu entro naquele lugar. Entende? Daí, então a gente vai treinar agora. Eu estar presente momento a momento, né? Tanto apego quanto aversão, a gente vai tentar se libertar disso. Percebeu que se perdeu no fluxo, se distraiu, alguma coisa, você volta. E aí pode usar a respiração. Uma coisa bem importante é o quê? A nossa prática é para trazer mais lucidez, mais consciência. Não é para ter uma mente como é que eu vou dizer assim, parada, uma mente assim sem acurácia, sem clareza. Não é isso, não é para eu entrar num torpor, entendeu? Tem gente que às vezes acha que meditar é entrar tipo assim, ficar meio, sabe assim, não é esse o caso. A mente tem que estar bem clara, mas ela vai estar tão acurada que ela não vai entrar nos pensamentos. E pode produzir pensamentos, não tem problema. Mesma coisa as sensações, sentimentos, né? Tudo aquilo que vai surgindo. Mas o que que a gente faz? A gente se mantém ali, né? Então esse que é o ponto. A consciência se manter imóvel, observando surgimentos e cessações. Surgimento e cessação. E daí, isso daí é shamatha que nós estamos falando, permanência serena. Daí a gente pode partir para uma outra abordagem, que é a meditação analítica, que é quando eu vou, por exemplo, olhar o Vipassana, né? Que é investigar a natureza dos fenômenos. Então, por exemplo, quando eu começo a estabilizar minha mente com a permanência serena de Shamatha, eu começo a perceber que os fenômenos eles são impermanentes, que aquilo surge, dura um tempo e cessa, não é verdade? E que aquilo não tem uma substancialidade, não tem como pegar um pensamento. E aí, nesse momento, eu estou entrando em Vipassana, que eu estou começando a observar, investigar a natureza da mente, que é tanto vazia quanto luminosa. Por que que a mente é vazia? Porque ela não existe alguma coisa sólida, concreta, final, entendeu? Objetiva, que eu fale, isso é, e eu delimito, isso é sólido a mente, existe em si por si, né? Daí eu vou ter que olhar, como a gente fala, os três selos do Dharma, né? A vacuidade dos fenômenos, tanto da mente quanto das aparências que a gente enxerga. Essa é primeiro dos selos. Então, a vacuidade é para levar a gente para compreender o quê? A não existência de um eu separado. Por mais que a gente sinta que está separado. E a gente vai ter que observar que existe uma inseparatividade. Daí é o segundo selo. É uma interdependência. Eu começar a observar os fenômenos e ver que nós somos interdependentes, né? Ver que elas são todos coemergentes, não tem uma separação entre os fenômenos. Não tem como eu pegar e falar assim, ó, isso é separado daquilo. Quando a gente pega o livro, né, igual a gente fala assim, o papel, o livro, a gente fala, isso aqui é o livro, ou isso aqui é o papel, é a folha. Mas a folha, nela existem muitos elementos que são não folha. Dá para entender isso? Como é que a gente entende isso? Porque se não tivesse
o sol, se não tivesse a chuva, se não tivesse a terra, não ia conseguir plantar a árvore para depois se tornar celulose e virar. Então aqui a gente vê tudo. A gente vê a pessoa que transportou, a gente vê a pessoa que cortou a árvore, a pessoa que fez a reflorestamento, a gente vê tudo em uma folha. No fim, a folha, ela tem mais elementos não folha do que propriamente a folha mesmo. Então a gente vai começar a tentar olhar isso, tá vendo? Isso é a interdependência dos fenômenos. Tudo que a gente olhar no nosso entorno, pode olhar agora no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Tudo tem sempre uma conexão que é cada vez mais ampla se a gente for olhando, né? Para a gente perceber essa, é como se fosse um ecossistema mesmo, né? Uma biosfera que está toda interligada. Não tem como eu isolar alguma coisa e falar que isso existe em si e por si, né? Então, é a vacuidade, primeiro selo, depois a inseparatividade, então essa interdependência de todos os fenômenos, e o terceiro selo do Dharma, para a gente observar, é a inexpectabilidade, que é a ausência de expectativa, que é o que a gente vai precisar treinar. Então, não é que a pessoa não vai ter objetivo, meta na vida. É normal, a gente vai ter metas, objetivos, a gente vai se planejar, se programar, tudo bem, isso é o normal da vida, né? Então, eu vou construir uma casa, eu vou estudar para um concurso, eu vou ter um filho, eu vou me organizar, né? Todo mundo vai se organizar de alguma forma. Vou completar meu estudo, qualquer coisa, a gente vai ter uma organização. Ah, eu quero viajar no fim do ano, encontrar minha família, então a gente vai ter isso, não tem problema. Qual que é o problema que gera o sofrimento? É a expectativa, dá para entender? Sempre que eu gero expectativa, eu gero frustração. Então, por isso que o terceiro selo é a inexpectabilidade. Então, é não ter expectativas sobre as situações. Ou seja, eu não persigo nenhum dharma, eu não persigo nenhum fenômeno. Tipo, eu quero que aquilo aconteça, porque daí eu gero angústia, gero ansiedade, esse tipo de mente que fica em mim. Então, eu tento observar a minha mente para ela estar totalmente presente no momento e contemplar que os fenômenos não são separados, que eles são interdependentes, que eles não existem em si por si, que isso é a vacuidade, né? Que eles são inseparáveis, então uma coisa está sempre ligada na outra. Não tem como a gente falar que isso é isolado do outro, da outra coisa, né? Sempre uma coisa é porque a outra é. E aí depois, esse a ausência de expectativas é para a gente poder transitar na vida aceitando aquilo que a vida nos oferece. A gente faz o nosso movimento, gera uma intenção positiva, mas a gente não sabe os frutos que vão surgir, porque são muitas causas e condições no entorno. É como se eu tivesse assim muitos vetores que vão influenciar, né? É como a gente plantar uma semente. A gente escolhe uma semente boa, saudável, que gere bons frutos. E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos procurar uma terra saudável, não é? Vamos adubar, vamos procurar um lugar que tenha sol, que tenha chuva, que tenha uma amenidade, um clima mais favorável. Então, tudo isso para a gente poder semear. E a gente vai cuidar daquela planta. A tendência no geral, é que aquilo brote, floresça, frutifique e cresça, não é assim? Mas não dá para dar uma certeza absoluta como é que aquilo vai ser. Se eu gerar uma expectativa, uma ideia na minha mente, é uma projeção de como é que deve ser. A pessoa projeta como deve ser a faculdade. E aí ela chega lá, ela cai, como é que é, nos burros d'água, né? Chega lá, é tudo diferente do que ela esperava. Ela projeta na mente dela uma expectativa do que é um casamento, pela bagagem cultural dela. E aí chega lá, não é nada daquilo, ela cai por terra. Não estamos falando que a pessoa não deve ir fazer faculdade, não deve casar, mas a questão é ela gerar expectativa. Então o pessoal fala se a gente colocar sem expectativas, sem frustrações. Pode ser com C, de sem expectativas e sem frustrações, né? 99, 100, ou pode ser com S,
E daí é sem expectativas, sem frustrações, né? Então, esse vai ser um treino nosso, a gente observar no nosso dia a dia, né? Bom, só estou falando isso porque me veio à mente. Vamos seguir com a nossa leitura. Se alguém quiser fazer algum comentário, né, alguma colocação, fiquem sempre à vontade, pessoal. Então, a gente está na página 205, lá na parte 2, capítulo 11, né? O último capítulo do livro, Além de Religião, do Dalai Lama, Meditação como um cultivo mental. E agora na 205 é o Obstáculos a uma boa prática de cultivo da mente. É de se esperar que, para começar, o praticante desse tipo de disciplina mental experimente muitas provações e dificuldades ao longo do caminho. Existem poucas habilidades benéficas que podem ser alcançadas sem que muito esforço seja empreendido, e por um longo período de tempo. No cultivo mental, o desafio é ainda maior, visto que não apenas o objetivo do nosso esforço é mental, mas também o meio através do qual praticamos e a esfera em que a prática ocorre, de tal forma que mesmo praticantes avançados encontram obstáculos. Então, para você aprender uma língua, para você aprender um instrumento musical, qualquer coisa vai demandar um tempo, não é verdade? Um esforço, um empenho, uma dedicação. E a mesma coisa para o cultivo da mente. A mente é mais sutil ainda, né? Para todos, sejam iniciantes ou avançados, além dos problemas gerais relacionados com a motivação, há dois obstáculos principais para uma boa prática. Um é a distração e o outro é a letargia, ou que podemos chamar de torpor mental. Para o iniciante, é mais provável que haja distração primeiro. A mente se dispersa, perseguindo os pensamentos, ideias ou sentimentos que a mantêm em um estado excitado ou de agitação, prevenindo-a de encontrar estabilidade. A distração pode assumir a forma de uma excitação grosseira, na qual o objeto de foco da prática se perde completamente. Ou pode tomar uma forma mais sutil, na qual, embora o objeto não tenha sido perdido totalmente, um canto da mente permanece preocupado com outra coisa, nos impedindo assim de gerarmos o foco adequado. É como se fosse assim, às vezes eu posso me distrair totalmente, esquecer que eu estava praticando. Então, isso é a distração grosseira que ele disse, né? Ou eu posso me manter, lembrar que eu estou praticando, respirando, mantendo a minha prática, mas tem alguma coisa no fundo da minha mente que não me deixa me entregar uma entrega total para aquela prática. Sabe quando você não está totalmente presente? Você está ali, está percebendo o que está fazendo, mas tem alguma coisa que está ainda falando, né? Tipo um grilo falante, ainda lá preocupada com algo ali dentro, né? A forma como superamos esses obstáculos para alcançarmos uma boa prática depende da nossa experiência individual. Às vezes, relembrar o nosso propósito ao nos engajarmos no cultivo mental será o suficiente. Então, aqui é quando a gente retoma a nossa motivação. Por que que eu estou fazendo a prática? Propósito, né? Em outros momentos, talvez tenhamos que deixar de lado o que estávamos tentando praticar e passar para algum outro exercício. Também podemos fazer algum exercício de respiração breve ou repetir devagar e deliberadamente palavras simples, adequadas para a ocasião, como eu deixo de lado a minha distração. São meios hábeis, né, que ele está propondo para nós aqui, né, artifícios ali. Em outros momentos, precisaremos interromper a sessão meditativa e caminhar a esmo ao redor da sala por alguns minutos. Como sempre, o importante é não desanimar. Então, aqui ele falou, então, esses são os dois principais obstáculos para quem começa na prática da meditação. O primeiro é a agitação, a mente fica pulando, um monte de ideia, um monte de história, ela continua no seu fluxo natural, né, que é um macaco louco picado por uma abelha, pulando de galho em galho. Isso é a descrição clássica da mente agitada, né? Ou, por um outro lado, é a sonolência, o torpor,
o esquecimento, né? Ela entra num, vira uma mente zumbi. E aí ele vai dando dicas para a gente cuidar, como é que a gente vai lidar, né? O outro grande obstáculo a uma prática bem-sucedida, a letargia ou torpor mental, acontece quando a mente está muito relaxada. Conseguimos nos retirar das preocupações habituais e libertar a mente das distrações, mas, em seguida, é porque a nossa energia fica muito baixa, ou talvez porque não estejamos suficientemente alertas, a nossa mente começa a ficar letárgica e ficamos, por assim dizer, fora do ar. Os exercícios de treinamento mental podem ser relaxantes, porém o relaxamento em si não é de forma alguma o seu objetivo final. Precisamos cultivar e manter um estado mental que seja estável, mas ainda assim possua uma qualidade de alerta. Na verdade, habituar-se a permanecer por muito tempo em um estado mental relaxado, sem que haja essa qualidade alerta, pode ofuscar a nitidez da mente. Como a gente falou, né? A pessoa fica letárgica, assim, né? Como superar essa letargia irá variar de pessoa para pessoa e de sessão para sessão. Uma caminhada curta e rápida ou alguns minutos visualizando uma luz brilhante podem ser remédios eficazes. Para aqueles com inclinações religiosas, brevemente lembrar das qualidades extraordinárias de alguma figura de sua tradição religiosa poderá ajudar. Outro remédio é imaginar nossa consciência brotando dentro do espaço. Novamente, é uma questão do que funciona melhor para cada um. Em resumo, se você achar que a sua mente está um pouco apática, esta é uma indicação de que o obstáculo da letargia está começando a vir à tona. A fim de combater isso, você precisará encontrar uma maneira de elevar e ativar o seu estado mental. Então, é isso, pessoal. A gente tem que treinar esse equilíbrio, tá? Mente muito agitada, no começo a gente acontece isso, parece que está muito, né? É o jeito usual da mente operar. Tem muitas histórias e muita coisa. Parece que tem urgências. Eu tenho que sair, eu tenho que levantar, tenho que responder e-mail, eu tenho que mandar mensagem, ficou alguma coisa para trás. Parece que tem essas urgências. Isso é aceleração da mente. Aí eu preciso desacelerar. Daí eu tenho que focar no relaxamento. A mente está muito tensa, está muito esticada, como aquela história da cítara, né? Se a gente esticar demais, a gente estoura a corda. É isso, a mente muito agitada. Daí eu posso focar na respiração abdominal, relaxar bem, eu posso baixar um pouco meu olhar, né? Eu posso deixar os pensamentos passarem, né? Então eu vou procurando cada vez mais trazer relaxamento, diminuir a excitabilidade da mente. Por outro lado, pode acontecer, depois a gente praticar um pouco, daí vir uma sonolência, uma letargia. Daí é como se eu estivesse afrouxando a corda lá do violão ou da cítara. E também daí não vai adiantar, não vai sair um bom som. Então é a hora que eu vou ficando obnubilado, torporoso, sonolento, quase entrando em coma, comatoso. Né? A gente fica assim. Daí o que que a gente vai tentar fazer? Ativar a nossa mente. A mente se relaxou demais. Então não é o caso. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre relaxamento e plena atenção. Eu tenho que estar alerta, mas não tenso, constricto. Eu tenho que estar alerta, com uma concentração relaxada. Esse vai ser o nosso treino. Então, sempre a gente vai perceber, vai ser um balanço, né, entre uma coisa e outra. Se der sonolência também, posso erguer um pouco o olhar, estou meditando assim com o olho mais para baixo, posso erguer o olho, abrir mais os olhos, né, focar mais na inspiração, né? Porque quando eu foco mais na exalação é mais relaxamento. E na inspiração, aí é mais trazer mais clareza. O Dalai Lama falou focar numa luz, né, brilhante, ou focar nas narinas. As narinas é para despertar mais a clareza da mente. Quando eu foco no abdômen, aí é mais o relaxamento. Quando a mente está muito agitada, eu posso pôr até a mão no abdômen, fazer a respiração profunda e encontrar esse, né, mental balance, então esse equilíbrio mental, né?
Muito bem. Então, a gente vai usando, vamos dizer assim, elementos, né, para ajudar a equilibrar nossa mente. É só lembrar também que a meditação, dentro da prática contemplativa, para superar o sofrimento, encontrar uma felicidade genuína, ela não é feita apenas para meditar, para encontrar um bem-estar, sabe? Não é só para fazer relaxamento. O relaxamento é como se fosse um efeito colateral. O que a gente quer é ter lucidez do que é a mente, ter clareza do que são os fenômenos. É como se fosse eu quero reaver a mente. Eu não quero ficar uma ilustre desconhecida para mim mesmo. Eu nem sei o que se passa na minha mente. Então é isso. Então, se eu quero me tornar o mestre da minha própria mente, então eu não vou ficar preso no obstáculo do bem-estar, do relaxamento, sabe? Que daí é como se fosse um spa. Não tem problema a pessoa relaxar, usar, é melhor fazer meditação. Mas só que, como ele falou ali, se eu ficar muito tempo nisso, a minha mente vai perdendo uma acurácia, uma clareza, né? Ela vai ficando mais torporosa mesmo, né? Então, é as duas coisas, é esse equilíbrio, tá bom? E aí nós vamos na página 207 na questão do progresso. Na prática do cultivo mental, como em qualquer atividade humana, cada indivíduo progride em ritmos variados e alcança níveis distintos de realização em momentos diferentes, de acordo com a sua idade, condição física, intelecto e outros fatores. Alguns, com maior poder de introspecção, rapidamente aprendem a detectar o aparecimento de qualquer distração ou inércia, né, os dois obstáculos ali, a agitação ou a sonolência, né? E tomam medidas para impedir que qualquer desses estados se desenvolva. Então, lembra, na própria gênese, né? A pessoa já observa, ela está atenta e ela está relaxada. Ela tenta manter esse equilíbrio, né? Outros demorarão mais tempo para fazê-lo. Em ambos os casos, isso não deve ser motivo de orgulho ou tristeza. Sempre que surgirem obstáculos, deve-se manter uma atitude de humildade e procurar superá-los sem raiva. Então, as adversidades são naturais em qualquer caminho, inclusive no caminho do cultivo mental, né? Não adianta, então, a pessoa que sente orgulho, porque ela sente que ela está indo muito bem, que ela é muito boa em alguma área, que tem uma coisa de superioridade, ela também gera um obstáculo para o progresso. Ela parece que daí ela está cheia de si, ela gera uma soberba, uma arrogância, né? Então ela não avança. Ela não está aberta para novos aprendizados, para uma experiência direta. E, ao mesmo tempo, a pessoa que tem um complexo de inferioridade, que se sinta muito assim, aquém, que nada dá certo, eu sou muito ruim, né? Que ela tem uma autodepreciação, isso também não é bom. Isso também é reificar o ego. Então, eu preciso equilibrar isso. Nem o complexo de superioridade da soberba e nem essa sensação de vergonha, culpa, que muitos carregam, assim, né, de ser inferior, de ser insuficiente, que não tem qualidades. Todos têm qualidades, né? Esse que é o ponto. E aí nós temos que ter essa bondade conosco mesmo de reconhecer essas qualidades e ir irrigando elas para beneficiar os seres, né? E não uma questão assim de soberba, não. Então, a gente tem uma equanimidade frente aos fenômenos. Todos têm qualidades e todos têm limitações, dificuldades. Então, nós vamos encontrando como é que eu posso irrigar as boas sementes e lidar com as sementes mais difíceis, né? Para nós e para os outros. Esse é o nosso treino. Muito bem. E aí, quando vier um obstáculo, é bom que a gente mantenha uma atitude de humildade, que é o sentido de manter a mente aberta. Sabe, se eu estou despojado de falar, não, eu realmente não sei o que fazer aqui, eu não sei como lidar com essa situação, então eu preciso de ajuda. Daí nós vamos conversar com a sanga, com a comunidade, quem está praticando junto.
que você já teve de dificuldade? Como é que você fez para superar? Daí nós vamos trocando ideia, né? Uma pessoa que parou de fumar, ela pode ajudar outros que ainda fumam e dizer o que ele fez para conseguir. Ele pode servir como um exemplo para inspirar, né? E a gente também, nós vamos treinando na mente como lidar com ela e a gente vai superando os obstáculos dia após dia. Faz parte, né? Os obstáculos, eles são o próprio caminho, né? Não é que eles estão tirando a gente do caminho. Esse que é o ponto. Eles são uma forma de aprendizado mesmo. Tem na página 208 a alegria do treinamento mental, esse outro tópico. Conforme progredirmos em nossa prática, perceberemos cada vez mais o quanto a mente é passível de ser treinada. Ou seja, ela vai ficando mais dócil, como um cavalo selvagem, cada vez vai ficando mais fácil de lidar, né? Aprenderemos a substituir os pensamentos e sentimentos negativos pelos positivos e a enfraquecer o domínio que os pensamentos e as emoções aflitivas, né, os clashes, exercem sobre nossas mentes. No entanto, é importante deixar claro que não se trata aqui de suprimir pensamentos e emoções negativas. Lembra, né? A gente não vai brigar com a própria mente, né? Quem luta contra quem, né? E quem sai vitorioso nessa história, né? De suprimir. Então, ao contrário, devemos aprender a reconhecê-los pelo que são e substituí-los por estados mentais positivos. Então, eu tomo consciência daquilo e eu posso transformar aquilo. Aquela mesma energia pode surgir de uma outra forma. E fazemos isso não só para gerarmos autodomínio, mas também porque alcançar esse tipo de controle sobre nossas mentes nos coloca em uma posição muito melhor para podermos beneficiar compassivamente os outros. Então é só lembrar que, né, como a gente falou, a gente não reprime a raiva pode surgir, ela dura um tempo, e depois o que que acontece? Eu não preciso suprimir a raiva, porque eu sei que se eu olhar para aquela energia com lucidez, ela pode vir como uma energia de beneficiar os seres. Eu estou vendo alguma situação injusta, estou vendo alguma situação crítica e eu quero superar aquilo. Então, eu consigo usar a mesma energia para beneficiar os seres. Também é importante ter em mente que nunca devemos nos forçar a praticar. Aqui, isso é um outro ponto também. Então, eu me forço porque eu tenho uma ideia, que eu tenho que ter uma disciplina, tenho que ter uma certa obediência, né? Isso também não é bom. Como mencionado anteriormente, iniciantes inevitavelmente irão experienciar muitas distrações e acostumar a mente à disciplina de uma prática formal de meditação leva tempo. Portanto, é essencial ser paciente conosco mesmos, né? E não nos desencorajarmos. Se nos encontrarmos como se estivéssemos em uma luta durante a sessão meditativa, pode ser um sinal de que é hora para o intervalo. Então, tem que dar uma paradinha. Persistir em circunstâncias, né, em tais circunstâncias, não será eficaz. Quanto mais lutamos, mais a mente se tornará exausta. Então, a gente precisa reconhecer a nossa própria força, né, o nosso próprio limite, o que está nos fazendo bem. Não adianta forçar. Se você sai mal da sua meditação, tem um ponto aí. Tem que rever. A meditação ela deveria ser nutritiva. Você se sair, como é que eu vou dizer assim, ó, fortificado, vitalizado. Essa é a palavra. E não cansado, exaurida. Tipo assim, eu fiquei lutando comigo mesmo. Eu fiquei meia hora, uma hora, ou que seja 5 minutos, brigando, e eu saí pior. Daí não adiantou. É como se eu estivesse ruminando um estado mental. Aí é melhor fazer outra coisa. Caminhar no bosque, né? E fazer natação, fazer yoga, outra coisa que te tire daquele estado mental. Porque às vezes a pessoa está fixada num estado mental e a meditação ela catalisa aquilo, ela intensifica aquilo. Daí não é bom.
Por isso que a meditação também tem, vamos dizer assim, contraindicações. Não dá para, não é para todo mundo, né? Não é uma panaceia geral que serve para tudo, né? Para todos. Quanto mais lutamos, mais a mente se tornará exausta. E se continuarmos nessa situação, em breve começaremos a não gostar de praticar, a ponto de sentirmos aversão ao vermos o lugar onde praticamos. Olha que horrível. Daí você começa a falar, pô, que horrível, é tipo um castigo sentar lá para meditar. Daí não é bom. Tem que ser uma coisa gostosa, igual quando você chega cansado e acha uma poltrona fofinha, entende? Gostosa. Aí você vai relaxar ali. Ou uma grama que você vai falar, agora eu vou esticar minhas costas, pôr meu pé no pé direto contato com a terra, vou ver o céu, vou ver as flores da primavera. Então, tá vendo? Isso é agradável, não é verdade? É a mesma sensação que a gente deve cultivar na hora da prática. A gente vai lá encontrar nossa almofadinha, o nosso cantinho, aquilo nos nutre, é isso, nos revitaliza. Tem que ter essa relação, né, com a coisa. É importante não chegar a esse extremo, né? Para não ter essa aversão onde pratica. O cultivo mental implica em disciplina mental, sim, mas nem por isso deve se tornar um castigo, olha lá, que a gente estava falando. Pelo contrário, é algo que nos deve dar alegria. Devemos ter prazer em nossa prática e, quando conseguirmos isso, nossa alegria nos ajudará a progredir rapidamente. Se você faz uma coisa com gosto, é muito mais fácil você avançar ali. Quando uma pessoa, tipo uma criança quer aprender a tocar violão, se ela tem se brilha o olho dela, na hora que ela vê o violão, ela ouve uma música, vê alguém tocando, ela entra naquilo, ela mergulha. O esforço não é uma coisa pesarosa para ela, entende? A dedicação para aquilo é um gosto. Então é a mesma coisa. Quando a gente contemplou, avaliou, leu várias coisas, observou outras pessoas, viu, não, realmente o caminho espiritual, o caminho do treinamento da mente, como a gente quiser chamar, ele faz muito sentido. Então a gente começa a valorizar aquilo, a gente brilha. Eu realmente posso, vamos dizer assim, superar o sofrimento, eu posso liberar, né, ajudar as pessoas a se liberarem de suas confusões. Então, quanto mais clara minha mente, eu ofereço uma presença de mais qualidade para os seres, né? Eu respiro com mais calma, mais centrado, eu trago essa simplicidade, né, uma plenitude. Então, é a presença que está ali, né? Então, devemos ter prazer em nossa prática e, quando conseguirmos isso, nossa alegria nos ajudará a progredir rapidamente. Depois, na página 209, o impacto na vida diária. Esse é o último tópico. Depois a gente tem só o pós-fácil, né? Que daí dá para deixar para a semana que vem. O impacto na vida diária. Quando nos deparamos com problemas em nossa vida diária, como acontece com todos nós de tempos em tempos, a prática de nos tornarmos conscientes pode nos ajudar a ter uma perspectiva mais realista sobre o que nos causa dificuldades. Se, por exemplo, trocamos palavras ásperas com alguém, seja um membro de nossa família, um colega de trabalho ou um estranho, seria bom dedicarmos alguns minutos de nossa prática a trazer o acontecimento à nossa mente e inspecionar, né, investigar nossas reações a ele. Então, visualizando nosso adversário à nossa frente, a pessoa que a gente teve lá, o quiprocó, tentamos gerar sentimentos de gratidão em relação a ele ou ela. À primeira vista pode parecer estranho, mas como eu já mencionei, nossos inimigos são, na verdade, nossos maiores mestres. E sendo assim, esses sentimentos de gratidão são de fato inteiramente apropriados. Então, por que que o nosso inimigo é o nosso mestre? Porque eles apontam as nossas dificuldades, as nossas fixações, e eles revelam aquilo que precisa ser clarificado, né?
Com isso em mente, nos visualizamos reverenciando o nosso adversário, e à medida que fazemos isso, se a nossa atitude for correta, a nossa motivação pura, faz aquilo de coração, né? A aversão que sentimos em relação a essa pessoa gradualmente irá se dissipar e seremos capazes de gerar amor compassivo, né, bondade amorosa em seu lugar. Em essência, o objetivo dos exercícios de treinamento mental que descrevi, especialmente na perspectiva da ética secular, é nos tornarmos seres humanos mais calmos, mais compassivos e mais sensatos. Todo mundo ia querer, né, um colega de trabalho mais calmo, mais compassivo, mais sensato, não ia? Ou uma pessoa na sua família que for mais calma, mais compassiva, mais sensata. Então a gente tenta cultivar isso em nós. Porém, existem outras maneiras pelas quais esses exercícios podem nos beneficiar em nossas vidas diárias. Em particular, à medida que avançamos, criamos um grau de estabilidade em nossa mente, que faz com que ela torne menos propensa tanto à excitação quanto à depressão excessiva, que seria a agitação da ansiedade e a tristeza da depressão, o torpor, né? São as duas coisas que a gente vai sempre oscilando na nossa sociedade hoje em dia, né? Assim, a nossa prática nos ajuda a nos proteger do estresse e de vivermos altos e baixos da vida intensamente. Não quero dizer, não quero dizer que isso seja uma anestesia mental, né? Não quer dizer que você vai ficar anestesiado, embotado, né? Sem ter sentimentos. Estou me referindo a refrearmos a nossa intemperança. O treinamento, temperança é uma boa palavra, né? Então você fica, tem parcimônia, né? Fica assim, equilibrado, comedido, né? O treinamento mental não nos impede de experienciar a vida ao máximo. Ele nos ajuda a sermos mais moderados em nossas respostas à vida. Isto pode soar como uma receita para uma existência entediante, mas se refletirmos por um momento, entenderemos que ter uma mente que é como um pequeno barco sendo atirado para lá e para cá em um mar revolto, né, um mar selvagem, não é um estado muito satisfatório. De modo similar, não é útil termos em nosso quarto uma luz que em um momento é tão brilhante que mal podemos enxergar e em outro é tão escura que não podemos ver nada. Tá vendo? Olha que legal, essa ilustração foi muito boa, né? Uma super excitação da mente e uma mente super torporosa, né? Então a gente não quer isso. A gente não quer uma luz muito forte no nosso quarto, que não dá para ver nada, que nos ofusca, e ou ficar sem luz tão pouca que não consegue enxergar nada. Então, é um equilíbrio. O que queremos é uma luz moderada e constante, que nos permita ver os objetos ao nosso redor de forma clara. É isso, é a luz da consciência, é isso que nós estamos tentando gerar, né, essa estabilidade, esse equilíbrio. Quando desenvolvemos algum grau de controle sobre as nossas mentes, nos tornamos mais capazes de enfrentar os eventos em nosso próprio ritmo, sejam eles positivos ou negativos. O que é isso? Resiliência. A gente aprende a lidar com os eventos adversos, e aí pode ser tanto de muito prazer quanto de muita dor. Então, as duas coisas podem nos prender. A gente vai aprender a lidar com elas. Do mesmo modo que eu não estou falando em anestesiarmos nossa mente, também não estou sugerindo que tenhamos que ganhar maestria completa sobre as emoções aflitivas. Para obter esse resultado, é preciso uma grande quantidade de esforço durante um período prolongado de tempo, às vezes vidas, né? Em vez disso, estou falando de um objetivo mais modesto, que é alcançar um tipo de estabilidade habitual. A pessoa fica mais dentro de uma sanidade mental, vamos dizer assim, né? Esse estado é caracterizado por uma humildade natural e uma sólida paz mental. Essas qualidades, por sua vez, tornarão a mente mais gerenciável em nossa busca para desenvolvermos a compaixão. Para concluir, na prática do cultivo mental, o esforço moderado durante um longo período é a chave do sucesso. Então,
perseverança, né? Uma diligência, você ter uma energia constante, aquela toada virginiana, né? Que você não abandona o barco, né? E nem quer chegar correndo na frente. Você vai correr uma maratona, você vai naquele ritmo, né? Trazemos fracasso para nós mesmos quando nos esforçamos em excesso, aquele queimou a largada, sai correndo demais, depois cansa, consegue completar a prova. Ou tentamos fazer demais no início, né? Então, muito esforço, não é o caso. Lembra do equilíbrio, né? Lá da cítara, né? Da história. Nem apertar demais a corda, fazer muito esforço, que estoura, e nem também afrouxar. Ao fazer isso, é bastante provável que nós iremos simplesmente desistir depois de um curto período de tempo. Aquilo que uma boa prática realmente requer é um fluxo de esforço constante, uma postura de sustentação e persistência baseada em um compromisso de longo prazo. Por essa razão, praticar adequadamente, mesmo que por um curto período de tempo, é o melhor. A ênfase deve ser na qualidade e não na quantidade. E, acima de tudo, devemos lembrar que todo o propósito de nossa prática é nos tornarmos seres humanos mais compassivos. Então, é bom lembrar isso, né? Não é para eu me isolar da sociedade, né? É justamente para eu retornar as relações de uma maneira mais lúcida e compassiva, né? É isso que a gente faz as nossas práticas. Então, tá aí os conselhos do Dalai Lama de como sustentar a nossa prática, né? Que a gente tenha essa perseverança, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? É uma perseverança, a gente concluiu um estudo, né? Estamos terminando um livro. Então a gente vai uma semana após a outra. É melhor assim. A gente tem essa. É um pé no chão, sabe? Um grounding, né? Você vai se aterrando, fazendo um dia após o outro. Tenta lembrar semana após semana, mês após mês, ano após ano. Então, acho que já vai dar aí quase 2 anos que nós estamos com a quarta-feira estudando, olhando o texto, né? Começamos com o Gampopa, depois Roda da Vida, agora Além de Religião. Então, a gente vai tentando, como é que eu vou dizer assim? Sempre cuidar do jardim. Vocês lembram, né? Não adianta a gente encher de água na planta que vai encharcar ela. Então, é um pouquinho por dia, né? Que você vai mantendo aquilo. É o cuidado com o jardim que a gente vai ter, né? Esse que é o cuidado com a nossa mente. Muito bem, pessoal. Bom ver vocês, né? Vamos seguir na nossa prática. E Quer falar, Pedro? eu quero, porque assim eu achei muito simbólico terminar a prática assim com essa palavra perseverança na cabeça, né? Que tem a ver com paciência, né? E ter paciência consigo mesmo, assim. Para mim tem sido muito difícil assim manter, né, a rotina das práticas assim. Eu chego aqui é 1 hora mais cedo, né, em Manaus. Então, às vezes eu chego tarde em casa, né? Não consigo estar presente. No JEB Manaus também, a gente tem tido, assim, tem sido muito esvaziado, né? A gente tem praticantes, assim, que estão viajando, que estão para outros lugares, né? Que deixaram de frequentar. E aí, ultimamente, estava eu e a Maribel, assim, que não mora nem em Manaus, ela mora no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente se reunia. E às vezes a gente chegava muito cansado de casa, do trabalho, né? E a gente começou a perceber assim que às vezes quando a gente lia os livros, os textos do Lama, parecia assim que a gente estava lendo mais uma teoria, sabe? E às vezes a gente não conseguia pensar, a gente não conseguia raciocinar, assim, entender o que a gente estava lendo, né? Aí a gente parou e falou assim, não, vamos, quando a gente estiver muito cansado, vamos só sentar
e ficar em silêncio. E depois compartilhar como foi, né, para cada um, assim, a experiência de estar em silêncio, né? E aí muitas vezes a nossa prática foi essa, assim, quando a gente estava muito cansado, né? Uhum. A gente, assim, às vezes não conseguia olhar direito para a tela, né? Que às vezes passa o dia inteiro na tela, chega em casa, aí entra na tela de novo. Então a gente ficava em silêncio e era ótimo. E aí agora a Maribel, ela foi para a França, né? Visitar os netos dela que vivem lá. E, e aí ela falou, e agora? Como a gente vai fazer? Não vou mais participar do horário na segunda-feira à noite. Aí a gente vai, na verdade, pensar um outro horário para a gente sentar e meditar junto. Mas eu decidi que eu vou manter a prática de segunda-feira à noite, sabe? Mesmo que seja sozinho, assim, porque é o que me manteve esses anos, sabe? Então, mesmo que Uhum. não venha ninguém, eu mantenho minha prática, ofereço aquilo, porque na verdade não é pelos outros, né? É por nós. É isso mesmo. Então, acho que é muito inspirador, assim, terminar com perseverança, né? E não é para É isso ficar aí. triste porque por não vir ninguém, é para se alegrar com a própria prática, né? A É possibilidade isso de mesmo. praticar. E aí não, aí eu digo assim, não vou abrir mão do meu horário de segunda-feira. É o horário do Isso. JEB, é o horário da minha prática. É isso aí, Pedro. É uma oferenda para as pessoas, né? Elas podem se fazer aquilo ou não, mas o mais importante é o compromisso com a gente mesmo. A gente tem essa consciência de que eu preciso olhar a minha própria mente. A iluminação, a liberação do sofrimento, ela não vai estar em outro lugar, ela vai estar na nossa própria mente. E você ter esse compromisso no sentido assim, não, eu vou fazer essa esse voto para seguir praticando. Se tem pessoas ou se não tem, nós vamos seguir, né? E é perseverar e ter paciência. Paciência, muitas vezes, é abrir espaço para nós e para os outros, né? Porque às vezes a gente não dá espaço, quer que a coisa seja de um certo jeito. Então, quando eu abro espaço, né, essa espacialidade, uma abertura, a gente fica mais em paz, né? Daí tem mais paciência. Mas perseverar, eu acho que é assim, é uma palavra-chave mesmo, né? Ter essa diligência, né? Energia constante, dia após dia. Para qualquer estudo é isso, né? Para qualquer situação é a gente. E aí, sentar e meditar, Pedro, já é muito, né? Não precisa ler textos também, não precisa fazer grandes coisas. A gente tem que ser, como é que eu vou dizer assim, uma prática que faça sentido para nós, que ela seja um antídoto. A nossa vida está muito corrida. Tá com muito trabalho, eu tô cansado. A minha prática tem que ser alguma coisa que me acalme, que me tranquilize, que me energize, né? E não mais uma coisa pesada para eu ter que cumprir, para eu ter que ticar, né? Depois que eu fiz tudo isso, aquilo outro, aí eu li tal livro, eu fiz tal coisa. Não, não pode ter essa coisa de um objetivo, mais coisas, sabe? Então, às vezes, cara, é ler um parágrafo e tá ótimo. E aí contemplar na sua vida. O que que eu posso fazer? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Ou só sentar para meditar. Respira, né, se acalma e compartilha com os outros, né? E nós estamos aqui também, né? Sempre que precisar, né, a gente está aqui um apoiando o outro, tá bom? Obrigado de compartilhar, Pedro. Obrigado de praticar com a gente também aí, né? Na Amazônia, né, aqui para o sul. Então vamos fazer a nossa dedicação. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pôr na página. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem,
tenham longa vida, que todos estejam a salvo e gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Vamos lá no final. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Aí nós vamos lá na última prece, para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritsundelsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Em Locho Suri Roche Zanling Sasun Charvata Nroju Ucho Sunam Vidrarusun Gele Show. Então, muito obrigado, pessoal, da presença, boas práticas, boa semana, e até semana que vem, já estamos quase concluindo o livro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, valeu, um abraço, Valeu, pessoal. Até mais. até.